Olá, sou a professora Poliana e a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de contabilidade pública, onde agora a gente vai abordar no segundo módulo as receitas e despesas públicas, dando continuidade ao nosso estudo, na nossa disciplina. No módulo 1 a gente viu um pouquinho sobre orçamento e agora a gente vai ver, a composição desse orçamento com as receitas e as despesas públicas. A gente vai começar estudando as receitas e as despesas, mas propriamente as receitas públicas. Então, porque a gente possa entender o que são receitas, que a gente está acostumado a entender, a ver o conceito de receitas dentro da contabilidade privada, em que a gente verifica que receitas são ingressos, trata-se do faturamento da empresa, daquele ingresso que faz o aumento do patrimônio líquido da empresa, da situação patrimonial da empresa. Então, na contabilidade pública, a gente vai ver esse conceito em 3 enfoques. Para a contabilidade pública, propriamente, a receita é quando há o ingresso de recurso financeiro, qualquer que seja esse ingresso, independentemente dele ter gerado alguma espécie de lucro ou não. Então, entrou recurso financeiro, é receita para a contabilidade pública. Sobre o enfoque patrimonial, quando a gente verifica o enfoque patrimonial do conceito de despesa, a gente observa que receita só é receita sob o enfoque patrimonial quando provoca acréscimo no patrimônio líquido. Então, é um pouco semelhante ao conceito de receita na contabilidade privada. Então, aqui diz, quando provoca acréscimo no patrimônio líquido, excluídos decorrentes de aporte dos proprietários, ou seja, é excluído aquele aumento de patrimônio líquido decorrente de investimentos, de acréscimos que os próprios proprietários da empresa fazem dentro do seu capital social. Então, os sócios das empresas, eles podem aumentar o valor do capital social. No entanto, sobre o enfoque patrimonial, esse aumento de aporte não é receita no enfoque patrimonial, só é aquele decorrente de qualquer outra ação, atividade, ou ato, ou fato, que altere o valor do PL, aumentando esse valor. A gente vai ver logo em seguida como é que isso funciona. E a terceira vertente é sobre o enfoque orçamentário. Então, receita sobre o enfoque orçamentário é o ingresso disponível para cobertura de despesa orçamentária. Então, todo tipo de ingresso destinado à cobertura de despesas orçamentárias e operações que financiam as despesas orçamentárias. Então, na verdade, mesmo que não haja um ingresso financeiro ou um ingresso propriamente dito de dinheiro, mas que aconteça alguma operação que vá financiar as despesas orçamentárias, no enfoque orçamentário, esse ingresso, essa cobertura é tratada também como receita. Vamos ver um exemplo aqui? Olha só, venda à vista de um imóvel a preço de custo. Então, se você vender um imóvel que você não teve nenhuma espécie de lucro, então você não teve receita no enfoque da contabilidade privada. No entanto, nós estamos tratando de contabilidade pública e aqui, como houve um ingresso financeiro, houve receita para a contabilidade pública. Houve a entrada de dinheiro, ainda que tenha ocorrido aqui só um fato permutativo, mas houve um ingresso. Então, para a contabilidade pública, esse ingresso é receita. No segundo exemplo que a gente tem aqui, o imóvel recebido em doação. Então, um imóvel não é um recurso financeiro, mas ele foi recebido em doação, ou seja, entrou um elemento no ativo. E essa entrada de elemento no ativo sem um elemento correspondente no passivo, ele vai alterar o patrimônio líquido da empresa para mais. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui de como o conceito de receita no enfoque patrimonial, é possível a gente ter aí um imóvel recebido em doação e esse imóvel ser considerado uma receita pública.
No terceiro exemplo aqui, a gente tem uma operação de crédito para cobrir gastos com necessidades coletivas. Então, sobre o enfoque orçamentário, nós temos aqui uma receita pública. Não foi um ingresso financeiro, não foi entrada de dinheiro, no entanto, ocorreu um fato que vai financiar alguma despesa orçamentária. Espero que vocês tenham podido compreender aqui o raciocínio. Vamos dar seguimento aqui? Vamos lá, classificação da receita. Nós vamos ver aqui uma classificação da receita e a gente vai tentar entender como é que funciona a receita pública. Então, a gente vai classificar a receita em orçamentária e extra-orçamentária, vamos ver o conceito, a classificação em receita efetiva e não efetiva, a classificação em receita originária e derivada e a classificação econômica, que é a receita corrente e a receita de capital. Vamos lá. Receita orçamentária e extra-orçamentária. Então, o que seria a receita orçamentária? São ingressos de recursos financeiros que se incorporam definitivamente ao patrimônio público, pois pertence à entidade que o recebe. Então, é importante a gente fixar isso. Pertence à entidade que o recebe. Então, aí está aí o conceito de receita orçamentária. A gente tem outro conceito aqui. Conjunto de ingressos ou embolsos de recursos financeiros aos cofres públicos a ser aplicado na aquisição de meios, bens e serviços, visando financiar a prestação de serviços públicos à coletividade. Essa aplicação requer autorização legal, que é a própria LOA, ou Lei Orçamentária. Então, a receita orçamentária é a receita que foi prevista dentro da Lei Orçamentária. Temos exemplos aqui: recebimento de tributos, obtenção de empréstimos, alienação de bens. Então, fixe aqui o conceito de receita orçamentária. A receita extra-orçamentária. Então, o que são receitas extra-orçamentárias? São ingressos de recursos financeiros que não se incorporam definitivamente ao patrimônio, pois não pertencem à entidade que o recebe. Observem esse conceito. Então, as características da receita extra-orçamentária, além do clássico de não estar prevista na lei orçamentária anual. Caráter temporário e devem ser devolvidos. Então, por exemplo, nós temos cauções e garantias. Uma entidade pública, quando ela recebe uma caução ou que seja uma garantia em forma de recurso financeiro para que um determinado serviço seja executado. Então, esse depósito ele é feito e a entidade pública ela fica agindo como um depositário fiel. Então, ele sabe que quando o serviço for prestado, ele terá que devolver esse dinheiro ao contratado. Né? Então, é uma receita extra-orçamentária, é um caráter temporário que futuramente deverá ser devolvido. Então, normalmente as receitas extra-orçamentárias elas geram um passivo, ou seja, uma obrigação futura de devolução, uma obrigação de que brevemente eu terei que devolver esse ingresso financeiro a uma determinada pessoa. Outro exemplo, depósito judicial, retenções de folha de pagamento, né, por exemplo, retenções de vamos supor, INSS, né, dos empregados e por aí vai. Outra classificação é entre receitas orçamentárias efetivas e não efetivas. Então, o que seria uma receita orçamentária efetiva? São aqueles ingressos de recursos financeiros de natureza orçamentária que geram fato modificativo aumentativo. Então, são entradas de recursos financeiros na entidade pública que vão gerar algum fato modificativo aumentativo. Mas o que é um fato modificativo aumentativo? Então, a gente tem que voltar àquela equação básica da contabilidade, que o ativo menos o passivo é igual ao patrimônio líquido. Então, na balança patrimonial, na balança em que o ativo figura de um lado, o passivo e o PL de outro, tem que haver equilíbrio. Então, a gente já sabe que o PL é a diferença algébrica entre o ativo e o passivo. Então, um fato modificativo aumentativo, ele gera aumento de patrimônio líquido, de acordo com a equação que a gente já conhece. Vamos ver como é que é isso?
Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui de um fato modificativo aumentativo. Recebimento de receita tributária, recebimento de receita de serviços, então recebimento de juros. A gente está podendo observar que qualquer recebimento de receita, né, pura, ela gera aí um fato modificativo aumentativo. Num determinado momento, a empresa ela tem um ativo valendo 10, coloquei aqui o número hipotético, um passivo, que são as obrigações, não, o ativo são os bens e direitos da empresa, né, da entidade, no caso. O passivo vale 7 e o PL 3. Por quê? Porque aqui, ó, 10, pela equação básica da contabilidade, 10 menos 7 é igual a 3. O PL é 3. Supondo que, nesse momento, a empresa receba juros no valor de 5. Então, se ela recebeu 5, entrou 5 no caixa da empresa. E o caixa é um bem numerário que se configura aqui no ativo da empresa. O ativo que antes era 10, agora passou a ser 15. O passivo continua 7 porque não houve alteração, o recebimento de juros afetou somente o caixa da empresa. E o PL? O PL foi afetado. O PL agora é a diferença entre ativo, que é 15, e passivo, que é 7. O PL passou a ser 8. Então, esse é um fato modificativo aumentativo. As receitas orçamentárias não efetivas são ingressos de recursos que de origem orçamentária que geram um fato permutativo. Mas o que é um fato permutativo? Permuta é o quê? Uma troca entre elementos patrimoniais, mas que não altere o valor do patrimônio líquido, de acordo com a equação fundamental da contabilidade. Então, a gente continua utilizando aqui, né, a equação fundamental da contabilidade e observa que fato permutativo é aquele que não altera o valor do PL. O fato acontece, os elementos ocorrem variações desses elementos, no entanto, o PL continua inalterado. Exemplo que nós temos aqui, por exemplo, de fatos permutativos, receita de operações de créditos, receita de amortização de empréstimos concedidos. Esse exemplo aqui, a gente vai colocar aqui numa suposição, né? Supondo que um empréstimo foi concedido no valor de 4. Nós temos um ativo de 10, um passivo de 7 e um PL de 3. Se o empréstimo foi concedido, né? Então, ele retirou 4 aqui do ativo. Então, o ativo ficou 6. No entanto, o empréstimo é receber no mesmo valor de 4. Então, volta a ser 10 o ativo da empresa. Então, a gente consegue observar que não houve nenhuma modificação no PL dessa entidade. Ok? Vamos lá. Outra classificação é em relação à origem dessa receita. Então, nós temos a receita originária e a receita derivada, certo? A receita originária decorre da utilização ou exploração do patrimônio decorrente da venda de produtos ou serviços colocados à disposição dos usuários ou da seção remunerada de bens e valores. Então, a gente consegue observar que a receita originária origina-se do patrimônio público, ou seja, o patrimônio público passa a gerar receita em virtude de sua gestão. Um exemplo, uma receita de aluguel de algum imóvel público, certo? A receita derivada são obtidas pelo Estado em função de sua autoridade coercitiva, mediante a arrecadação de tributos e multas. Então, é o poder que o Estado possui, né, em função de sua soberania, de arrecadar tributos, por exemplo, multas e por aí vai. Então, fica claro aqui que as receitas originárias originam-se do patrimônio e a derivada deriva da função, da autoridade coercitiva do Estado. Classificação econômica. Existem duas classificações econômicas para as receitas públicas: a receita corrente e a receita de capital. São receitas correntes as receitas tributárias de contribuição patrimonial, agropecuária, industrial, de serviço e outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado,
quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes. Então, esse conceito a gente tem que memorizar ele, não tem jeito. Então, as receitas correntes, elas são obtidas principalmente através da atividade empresarial do Estado, né? Como através das receitas originárias e também através de seu poder coercitivos, como as receitas derivadas, porque a gente tem aqui receita tributária, receita de contribuição e também temos receitas aqui, né, quando o Estado resolve agir como um empresário, né, que são as receitas agropecuárias, industriais e de serviços. Receita de capital, conceito. São receitas de capital as provenientes da realização de recursos financeiros, oriundo da constituição de dívidas, da conversão em espécies de bens e direitos, os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital e ainda o superávit do orçamento corrente. A gente vai ver lá na frente o que é o superávit do orçamento corrente, né? Que é uma sobra do que foi planejado lá no orçamento. Então, as receitas de capital, elas são principalmente obtidas por mutação patrimonial, que é uma alteração de elementos patrimoniais que é resultante do ingresso dos recursos financeiros, que também a gente vai ver logo em seguida. Então, a gente precisa aqui memorizar os conceitos de receitas correntes e receitas de capital. Partindo, nós vamos ver aqui como é que funciona a codificação da receita. Então, para que serve codificar a receita pública? A codificação, ela procura refletir o fato gerador que ocasionou o ingresso de recursos aos cofres públicos. Então, a codificação serve para identificar de onde está vindo aquela receita. Então, está aqui os níveis de codificação. O primeiro nível é classificar a categoria econômica. E a gente acabou de ver que existem duas categorias, receitas correntes e receitas de capital. Segundo nível, origem. Terceiro, espécie. Quarto, rubrica. Quinto, a alínea. E o sexto, a subalínea. Então, para decorar os níveis de codificação da receita pública, a gente colocou aqui o nome COERAS, né? Que fica fácil para a gente decorar e entender aí a codificação da receita, né? Categoria econômica, origem, espécie, rubrica, alínea e subalínea. Vamos lá? Então, vamos lá. As etapas e estágios da receita orçamentária. Como é que essa receita vai começar e como é que ela vai terminar? Então, a primeira etapa seria a parte de planejamento e contratação. Então, essa parte é a confecção do orçamento com a previsão da receita que será oferida. Então, esse planejamento, a gente viu que existem as metodologias para se fazer esse planejamento da receita a ser oferida aos cofres públicos e toda essa previsão vai fazer parte aqui desse documento, dessa lei, que é a Lei Orçamentária Anual, que a gente viu no módulo 1. A segunda etapa é a etapa da execução, que é quando se faz o reconhecimento da receita e acontece o efetivo recolhimento dessa receita aos cofres públicos. Então, a etapa da execução, ela começa com o lançamento, arrecadação e recolhimento. Então, ela vai passando por essas etapas obrigatoriamente, a receita pública. E a última etapa, que é o controle e a avaliação, que é efetuada pelos órgãos de controle e pela própria sociedade, né? Então, o controle e a fiscalização, elas podem ocorrer de modo prévio, concomitante ou posterior às etapas de planejamento e execução. Então, ela não é uma etapa finalizadora, ela também acontece durante o planejamento e também a execução da receita pública. Vamos lá, vamos ver agora as despesas públicas. Conceito: gastos que o governo realiza para funcionamento dos serviços públicos no atendimento das necessidades da população, quanto à defesa nacional, à segurança pública, à justiça, à saúde, à educação, ao transporte, ao trabalho, à habitação, saneamento. Então, todas aquelas necessidades que a Constituição Federal nos garante que devem ser colocadas nas nossas necessidades, né, da coletividade.
Enfim, vamos lá. Classificação. A gente vai classificar somente em receita orçamentária e extra-orçamentária e a nossa categoria econômica, corrente e de capital. Orçamentária é muito parecida, se a gente tiver entendido em relação à receita orçamentária, a gente vai conseguir compreender facilmente a despesa orçamentária. A gente vai classificar, inclusive, essa despesa orçamentária em alguns aspectos, para a gente conseguir compreender melhor. Então, a primeira classificação, quantas entidades destinatárias do orçamento. Então, a despesa orçamentária pública é aquela executada pela entidade pública que depende de autorização legislativa para sua realização, por meio da LOA, ou de créditos adicionais, pertencente ao exercício financeiro da emissão do respectivo empenho, que é uma das fases da despesa pública, a gente vai ver logo em seguida. E a despesa orçamentária privada é aquela executada por entidade privada que depende de autorização orçamentária aprovada por ato do Conselho Superior ou outros procedimentos internos para a sua execução. Então, são executadas por entidades privadas. Então, existem despesas que serão executadas não só pelas entidades públicas, mas também por entidades privadas. Então, a outra classificação da despesa orçamentária quanto ao impacto na situação líquida patrimonial, muito semelhante à classificação dada da Receita Pública. Então, nós temos a despesa orçamentária efetiva, que é aquela que, no momento da sua realização, reduz a situação líquida patrimonial da entidade. Ela constitui um fato contábil modificativo diminutivo. Então, em geral, a despesa orçamentária efetiva coincide com a despesa corrente. Observe. Entretanto, há despesa corrente não efetiva, como, por exemplo, despesa com aquisição de material para estoque e despesa com adiantamento, que representam fatos permutativos. Despesa orçamentária não efetiva é aquela que, no momento da sua realização, não reduz a situação líquida patrimonial e constitui fato contábil permutativo, que nós já sabemos de que se trata. Neste caso, além da despesa orçamentária, registra-se concomitantemente conta de variação ativa para anular o efeito dessa despesa sobre o patrimônio líquido. Então, despesa efetiva normalmente coincide com despesa de capital, e o exemplo é transferências de capital, que causa o decréscimo, portanto, despesa efetiva. Agora vamos ver aqui o que são despesas extra-orçamentárias. Classicamente, a gente observa que despesas extra-orçamentárias são aquelas que não estão previstas no orçamento. Beleza. Se o recurso financeiro ingressa nos órgãos públicos de forma extra-orçamentária, representando um ingresso extra-orçamentário, como é o caso de recebimento de depósito de terceiro, a devolução ao seu proprietário se dará sob a forma de dispêndio extra-orçamentário. O exemplo é a devolução de calção em dinheiro. Então, essa devolução de numerário, que pertence a terceiro, não necessita de autorização orçamentária para se efetivar, pelo simples motivo de realmente elas não nascerem de propriedade dos órgãos públicos. Elas já nasceram para ser devolvidas. No momento dessa devolução, é classificada como despesa extra-orçamentária. Também é preciso codificar a despesa pública para saber aonde essa despesa, que tipo de despesa está sendo realizada, e essa codificação é em 3 níveis: categoria econômica, grupo de natureza de despesa e elemento de despesa, que é a modalidade de aplicação. A categoria econômica, assim como a receita, também classifica-se despesas correntes e despesas de capital. Exemplo aí de despesas correntes: pessoal, encargos sociais, juros, encargos a dívidas, outras despesas correntes. E as despesas de capital: investimento, inversões financeiras, amortizações da dívida e por aí vai. Etapas da despesa orçamentária. Então, temos a etapa do planejamento, em que há a fixação das despesas, no processo de planejamento e com a adoção de medidas de uma direção, tendo em vista quais são os recursos que estão disponíveis. Logo em seguida, tem a descentralização de créditos, que a gente viu como é que funciona lá no módulo 1, a programação financeira também,
E vamos parte para o quarto momento do planejamento, que é o processo licitatório. Então, o processo licitatório, que é a última etapa do planejamento, ela consiste em um procedimento administrativo, que objetiva adquirir os materiais, contratar obras e serviços, alienar ou ceder bens a terceiros, bem como fazer concessões de serviços públicos nas melhores condições possíveis para o Estado. A segunda fase, que é a fase de execução da despesa, é quando há a entrega de bens ou serviços, né, em que há o contrato e o empenho. O que seria empenho? É o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Então, esse conceito é muito clássico de empenho. É quando o Estado ele separa determinada quantia para pagar determinado fornecedor. Próxima fase da execução é a liquidação, né, que a liquidação consiste em verificar se há o direito adquirido pelo credor, tendo como base os documentos que comprovam o efetivo, digamos assim, o efetivo direito desse credor em receber esse crédito. E por último, há o pagamento, que é a entrega de numerário ao credor, extinguindo assim a obrigação criada no momento da liquidação da despesa. Então a gente pegou aqui essa tabelinha lá no site do Tesouro Nacional, que ela é bem resumida e trata aqui do estágio da despesa orçamentária. E você deve estar se perguntando, mas e a fase de controle e a avaliação? Né? A fase de controle e avaliação também existe para a despesa pública, certo? Então, ela é uma etapa que é realizada pelos órgãos de controle e pela sociedade. E o objetivo principal é avaliar a ação governamental, avaliar a gestão dos administradores públicos e da aplicação dos recursos públicos pelas entidades de direito privado também. Então, é até aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho mais em relação às receitas e às despesas públicas, suas classificações, seus conceitos. E no próximo módulo a gente se vê aí para a gente entrar um pouquinho mais no universo da contabilidade pública e ver plano de contas e subsistemas de conta. Obrigada e até o próximo módulo.